Saber o porquê é empoderador. O porquê implica numa explicação racional. Você vai encontrar o seu motivo, você vai encontrar a sua razão, o porquê você está fazendo isso ou aquilo outro, enfim, qual é o seu motivo. E nós já vamos descobrir por que ele é empoderador, por que ele te dá tudo isso, ele te dá muito mais do que aparentemente você tem quando você se dá uma razão. Meu nome é Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e nesse perfil eu ajudo você a se reconectar com o seu poder verdadeiro, com o seu poder divino, de forma absoluta e profunda. E o porquê das coisas, ele é bastante libertador. E eu vou contar uma história aqui para vocês para ilustrar isso que eu tô falando. Eu fui formada em contabilidade, eu sou formada em contabilidade, eu exerci a contabilidade durante muitos anos e eu sou muito grata por todo esse período da minha vida. Quando eu fui fazer faculdade, eu estava me preparando para o vestibular, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu queria, às vezes, terapia ocupacional, às vezes eu pensava em fisioterapia. Aí tinha uma minha que ela falava, faça contabilidade, faça, que isso vai te servir. Mesmo que você não goste da contabilidade, ela vai te servir. Aí eu ficava assim, aí eu conversei com algumas pessoas sobre terapia ocupacional, sobre fisioterapia. Aí elas falavam, mas tem isso daqui. Eu falava, gente, assim, de conceitos, né, assim, do corpo, assim, eu tenho umas coisas assim que pra mim é muito difícil. Eu não sei se vou me dar bem nessa área. Nem tudo, assim, em termos de saúde, eu me relaciono bem. Enfim, aí eu pensava e ela insistia, ela falava, faça contabilidade. Minha filha também faz. Então, assim, são coisas que você vai aprender lá dentro que vai servir pra tua vida inteira e não sei o que lá. E eu, nessa dúvida, prestei o vestibular para contabilidade e exerci durante muitos anos na minha empresa. Nesses processos, principalmente quando a gente vai atendente, quando nós somos os prestadores de serviço para alguém, eu aprendi que é muito importante a gente ter as coisas documentadas, especialmente na época que eu fazia tudo mais, era muito importante ter. Na hora que o imposto tá vencido, ninguém vai querer pagar o juro da guia. Então, você precisa ter um motivo. O porquê que você entregou aquela guia de última hora. O porquê que você está entregando atrasado. O que aconteceu nesse processo aí? E nisso a gente sempre vai... eu gosto muito de processos porque é tipo uma receita de bolo. Toda vez que você vai fazer um bolo, você não precisa procurar aquela receita na internet. Já tem o processo ali estabelecido, vamos dizer assim. Então eu sabia, poxa, estou fazendo uma abertura de uma empresa. Por que parou aqui no meio do caminho? Perdeu o prazo, o cara vai ter que pagar outra guia. Mas eu não quero pagar outra guia, você que vai pagar outra guia. Então eu tenho que ter documentado o porquê que eu estou entregando outra guia para ele pagar, o que aconteceu nesse processo que aquela anterior venceu, vamos dizer assim, sabe? Então, o porquê, ele te dá poder, ele te dá argumentos. E, principalmente, ele faz você entender o seu processo. Isso tudo é uma analogia que daqui a pouco a gente vai esmiuçar. Porque aqui eu não estou falando de contabilidade, nem quero ensinar você como abrir uma empresa ou como fazer uma guia. Mas isso vai ser uma analogia para você entender que na sua vida acontecem coisas muito parecidas. E é importante a gente ter isso nas nossas mãos. Porque senão, quem vai pagar a conta vai ser você. Se você não tiver o porquê, você vai pagar a multa e os juros, né? Nessa nossa analogia aqui. Enfim, então acontecia muito. E daí eu comecei a melhorar os meus contratos de contabilidade. Tinha uma cláusula lá, você precisa me entregar teu faturamento até tantos dias de antecedência. Por quê? Porque eu me comprometo a entregar a guia com 3 dias de antecedência. Então, se você não cumprir seu fluxo, eu não consigo cumprir o meu fluxo. Chega para você a guia em cima da hora ou atrasada, e a responsabilidade é de quem? É sua, porque você não cumpriu o seu fluxo. Enfim, eu tinha que ter isso mapeado. Por quê? Se a multa e os juros é baixinho, tá tudo bem. Agora, quando for uma coisa mais complexa,
normalmente na nossa vida as coisas não são simples, elas são complexas, elas nos custam caro muitas vezes. Ok, então eu estabeleci essas rotinas com os clientes. E o que acontecia era documentação. Então eu tinha uma história para contar. Isso embasa muito o nosso porquê, porque a gente faz as coisas dentro do nosso contexto. Então, se eu não tinha um histórico de e-mails para comprovar o que eu estava dizendo, eu não tinha uma história. E quando eu não tenho esse contexto, o meu porquê se esvazia. Por que você mandou a guia em atraso? Ah, porque eu só consegui fazer hoje. Mas por quê? Porque teve alguém que atrasou. Porque aconteceu aí alguma outra coisa. Então, quer dizer, esse primeiro porquê ele não é válido. Ele não te livra de pagar a guia de multa e juros para o seu cliente. Ele te livra só da primeira resposta mesmo, mas ele não te livra do problema. Então, quando a gente presta atenção na nossa vida e a gente começa a ter um histórico daquilo que a gente vive, em cima das nossas impressões, dos nossos achismos, isso é baseado em fatos, em prazos, em datas. Não digo agora para você ficar colecionando historinhas e marcar tudo no WhatsApp, mas porque a vida da gente não é assim. Mas às vezes é muito bom ter alguns fatos concretos em que você possa dizer o porquê. Como eu te contei no começo desse vídeo, por que eu fui fazer contabilidade? Se eu queria mesmo, era, sei lá, qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu não tinha uma motivação certa. Eu estava me desanimando com aquilo que eu achava que poderia ser uma profissão. Então eu não encontrava uma profissão. E porque eu tinha uma amiga que me aconselhou insistentemente para que eu fizesse contabilidade. Então agora, vamos dizer assim, deu errado. Eu vou culpar essa minha amiga? Ai, por que você me incentivou? Não, a decisão foi minha. Eu estava num contexto onde eu não sabia exatamente e da experiência dela, ela ofereceu o melhor. E eu aceitei esse melhor. Então, dizer, não existem aí outros culpados e coisas para apontar o dedo e tudo mais. Eu entendi o meu contexto, eu entendo o meu porquê e eu me apoio naquilo. Não foi uma coisa ruim, foi uma experiência, mas que depois começou a me estressar de um jeito que eu tive que mudar de área. Mas enfim, se eu esqueço esse porquê lá de trás, eu começo a me culpar. Ai, por que eu me meti nisso? Eu não aguento mais. Chega domingo à noite, eu começo a ter pesadelo. Chega sábado à tarde, eu tenho pesadelo. Porque eu só vou conseguir resolver as coisas na segunda. E eu acho que tem tal coisa. Eu começo a ficar paranoica com as coisas. Ah, esse cliente que eu já cobri 2 vezes as coisas dele. Então, é mais fácil revisar os processos, é mais fácil ficar sempre se estressando com as mesmas coisas. Então, os processos, quando a gente aplica para a nossa vida, é o que? São os limites. Da mesma forma como lá na empresa de contabilidade, eu tinha o escopo do trabalho. Eu tinha as cláusulas dentro do contrato. Então, o contrato, ele me dá poder. No dia a dia, a gente não faz um contrato formal, mas a partir do momento em que eu atendo de uma pessoa que mal me conhece, mas eu atendo uma ligação dela, sei lá, sábado 10 horas da noite, e eu tô a fim de relaxar, e ela fica me alugando por 1 hora no sábado à noite, e eu quero descansar, mas eu não dou limite para ela. Então isso entra no escopo, vamos dizer assim, da minha amizade com ela, do meu relacionamento com ela, que eu mal conheço. Ah, então ela pode me ligar o horário que ela quiser, ela pode falar o quanto ela quiser no telefone, que eu nunca vou dar limite a ela, entende? Então, quando, trazendo de novo a história da contabilidade, quando eu começo a estabelecer processos e contratos e cláusulas e limites e, vamos dizer assim, as regras de como essa prestação de serviço vai acontecer, eu fico mais tranquila.
Porque eu tenho, amanhã depois a pessoa não cumpre a parte dela, eu tenho um motivo muito bem consolidado do porquê que eu tô enviando a guia para ela e eu falo, ó, arque com os juros, as multas, arque com essa nova guia aqui que você vai ter que pagar porque você deixou vencer a outra. Ah, mas por quê? Porque na hora que vem a conta, ninguém assume os próprios erros. Então é por isso que a gente precisa ter um histórico. A gente precisa ter os fatos das coisas que aconteceram. Como eu disse, ninguém vai ficar remoendo história do passado. Não é esse o objetivo. Mas quando você traz para a pessoa fatos concretos sobre o que então isso traz luz, elucida a situação. Não é para ficar jogando na cara do outro o que é o que não é. É para você resolver as coisas da melhor forma. Afinal, nós todos aqui estamos para evoluir. E não existe um empoderar-se se a gente não assume também as nossas responsabilidades. E devolve para o outro aquilo que é responsabilidade do outro, estabelece os nossos limites e começa a levar as coisas com mais leveza. Quando, nos meus contratos de contabilidade, o cara começava a se estressar, porque eu não estou entendendo, porque isso, por aquilo, eu mostrava o histórico de e-mails. Eu falava, tá aqui, ó, no histórico de e-mails. Se você quiser ler tudo de novo, leia de novo e observe as datas. Aí você vem discutir comigo. Pronto. É simples, é muito fácil você elucidar as coisas quando estão organizadas. Mas, quando você não tem o seu porquê, quando você pede opinião para os outros, ou quando você depende dos outros fazerem aquilo para você, aí começa a ficar muito complicado. Ah, peraí, deixa eu buscar aqui no e-mail da outra pessoa aqui, do outro colaborador, que eu tenho certeza que ele te cobrou nesse dia. Aí vai lá olhar, não existe o e-mail. Ou o e-mail está digitado errado. Ou, não. Tem que ter o quê? Processo, tem que ter capricho, tem que ter fatos, tem que ter as coisas mais tranquilas. Se você chegou até aqui, eu preciso muito refazer esse convite que já está aqui nessa tela do lado. Dia 26 de outubro, nós vamos ter a nossa Masterclass Desafio Reconexão, que tem tudo a ver com isso daqui. Se você quer realmente ter esse poder pessoal que ninguém nunca vai tirar de você, então você precisa passar dessa superficialidade, dessa briguinha de autoimagem, que todo mundo, que a maioria das pessoas vive nisso, vive em guerra, porque nenhum de nós se conecta, ou pouquíssimos de nós nos conectamos com o nosso poder profundo e verdadeiro. Lá não existe guerra, lá existe unidade. Mas para você chegar na unidade, você precisa superar essas diferenças pequenas. É isso. O poder pessoal começa na profundidade, não está na superficialidade. Mas é importante também sempre ter o porquê você quer esse poder pessoal. E eu vou te dar um motivo para você nunca mais ser manipulada. É suficiente para você? Ou para ninguém nunca mais fazer chantagem emocional com você? Ou para ninguém nunca mais ficar te dizendo aquilo que você tem que fazer? Como que você tem que arrumar a sua casa? E você saber responder a essas pessoas com tranquilidade, sem se ofender e com muita leveza. Gostou? Então venha para a nossa Masterclass, dia 26 de outubro, aqui no YouTube, às 20 horas. Porque, assim, o empoderar-se, as nossas motivações, elas têm que ser embasadas na verdade. A nossa vida não é um escritório de contabilidade para a gente ter processos e todas essas coisas, contratos e cláusulas. Não é. Não é. Só que se a gente for estabelecer os princípios, a gente consegue esclarecer as coisas com facilidade. A gente consegue não bater de frente com o outro e causar um monte de, às vezes, de briga e de discussão e de desentendimento. A gente consegue ter as nossas relações de uma forma mais tranquila. Só que aí você precisa estar preparado para estar mais tranquila.
porque tem gente que acha tudo isso muito chato, mais emocionante mesmo é brigar. Enfim, são as escolhas, são os porquês. Por que você está escolhendo isso e não outra coisa? Porque dentro desse contexto, dentre as opções, com as pessoas que eu escolho dessa forma. Se amanhã depois eu vejo que não foi uma escolha boa, eu tinha um histórico, eu tinha um contexto, eu tinha fatos, eu tinha, vamos dizer assim, uma limitação de informações nesse momento agora. Apesar de nós termos a nossa sabedoria divina profunda dentro de nós mesmos, nem sempre nós conseguimos acessar ela. Nem sempre nós estamos em sintonia para fazer a escolha mais perfeita, mais maravilhosa. E quando amanhã depois nós somos questionados a respeito disso, nós trazemos para dentro de nós mesmos todos os porquês que a gente lembrava ou não lembrava, né? E a gente vai buscar dentro da nossa verdade o porquê que as nossas ações são assim e não são as formas. O que ele tem a ver com verdade, tem a ver com as nossas motivações, tem a ver também com admitir para si mesmo quem a gente é. Eu posso evitar uma discussão com um cliente, né? Mostrando para ele o contrato, falando, olha, tá aqui o contrato, né? Se você quiser ler, você não cumpriu sua parte, por isso que me prejudicou de cumprir a minha. Então, por isso que a multa e os juros é seu, ok? Mas eu posso também simplesmente lembrar ele de coisas. Então, eu não preciso vir lá e dar uma carteirada na pessoa. Posso lembrar, olha, lembra o que aconteceu na terça-feira passada? Então, eu teve problema, por isso que eu não te passei. Você encarretou, nem sempre as pessoas fazem as coisas por mal. E no nosso cotidiano, às vezes, quando o outro vem muito irritado, muito nervoso, querendo cobrar as coisas da gente, ou a gente precisa cobrar alguma coisa dele, e às vezes não tem maldade dentro do processo, mas a nossa visão tão embebecido já, assim, já tá tão viciado de que o outro faz as coisas por mal, de que olha só o que ele me fez, porque a gente está identificado com o nosso ego, e isso eu falo muito aqui no canal, quando a gente tá na parte rasa da nossa vida, então a gente está muito identificado com a nossa mente, com as nossas emoções primeiras, com o nosso ego, que é a nossa imagem, é principalmente a imagem que a gente faz da gente mesmo, e essa imagem mesmo é aquela que nós herdamos muitas vezes, na maioria das vezes, foram o que disseram que nós somos. Esse conjunto dessas informações que os outros dizem que nós somos, que eles projetam na gente, que a gente acaba interiorizando e a gente aceita e a gente começa a agir conforme o que disseram que nós somos. Ok, então nós somos tão identificados com isso e para eu me preservar, eu preciso às vezes lutar, brigar com o outro. E quando eu faço isso, isso não é uma briga de poder. Isso é uma briga de egos. Porque o poder, ele não tá ali. Não tá ali mesmo. Porque ali, o que vai acontecer? A gente vai começar um bate-boca, né? E como ninguém gosta de perder um bate-boca, às vezes as coisas podem ficar mais agressivas, mais, vamos dizer assim, de baixo calão. Enfim, as coisas vão piorando. E se você perde, vamos dizer assim, uma discussão dessa, você guarda rancor. Se o outro perde, ele guarda rancor e o outro planeja vingança. Da mesma forma, às vezes a gente não perdeu uma discussão, a gente planeja de que forma que a gente pode dar o troco. O troco de quê? Entende? Não é mais fácil você chegar para a pessoa e perguntar, né? Tá, escuta aqui, você tá me cobrando tal coisa. Ok. O que aconteceu, né? Por que isso chegou nesse ponto? Eu te prometi uma coisa, o que foi? Qual foi o mal desentendido ali? Vamos puxar o nosso histórico aqui de e-mails. Vamos ver como é que foi
foi a nossa conversa, né? Enfim, vamos lembrar em que momento que você ou eu houve assim um desentendimento, houve uma interpretação errada das coisas. Porque daí a gente resgata isso com maior tranquilidade, a gente não multiplica desentendimentos para o nosso futuro e as coisas ficam mais claras. Ali sim está o verdadeiro poder, que está embasado na verdade, nas motivações certas. Você quer brigar mesmo com essa outra pessoa ou você quer se entender com ela? Você precisa saber eu já nem gostava muito dela mesmo, então eu vou pegar aqui desculpa pra quebrar tudo mesmo. Pode ser também. Eu não tenho cara dela, um monte de coisa. Mas se eu ficar irritada, eu falo tudo. Então agora eu vou me deixar irritada a ponto de eu falar tudo o que tá engasgado, né? É necessário mesmo? Tudo aquilo que você vai falar é bom, é útil, é positivo, vai ajudar com que, né, as coisas fluam com maior facilidade na vida? Ou simplesmente não vai ser uma briga de ego? E aí os porquês começam a... Porque sim. Porque sim. Porque e pega um outro fato que não tem nada a ver com a história e põe ali no meio. Pra quê? Pra provocar outras emoções na pessoa, pra provocar confusão. Então é isso. Você é da galera do porquê da bagunça, da treta, da confusão, ou você é da galera do porquê de resolver as coisas? Ou de esclarecer com maior tranquilidade? Porque aí sim, você vai se conhecer. Poxa, eu gosto de guerra mesmo, eu gosto de bagunça, de confusão. No fundo eu gosto. Porque eu não procuro muito, assim, esclarecer as coisas, não. Já vou logo, né, chutando no pau da barraca. Ok. Então, nesse processo, você vai descobrindo a sua verdade. Que, às vezes, você caminha no mundo como se o mundo fosse uma grande guerra. E se você está em guerra com o mundo, ele inevitavelmente está em guerra com você. E daí, quando você precisar de paz, será que todo o resto do mundo vai entender? Ah, não, nesse momento aqui que eu tô com a bandeira branca, calma lá. É cansativo, é bastante cansativo. E isso não te leva a uma evolução, a brigar por coisas pequenas. Pode mais, chora menos. Esse é o seu porquê do momento, pode ser. Ou o seu porquê do momento é, poxa, na verdade eu esqueci vários porquês. Quando eu tava nos últimos anos, assim, que eu estava atendendo na contabilidade, eu sentia muito pânico, assim, eu sentia nervoso. Apesar de ter todos esses processos, às vezes, certinhos, eu fazia tudo com a maior antecedência possível, eu não gostava de deixar nada para a última hora, porque às vezes de última hora o sistema não trava, o site está fora do ar, assim, não tem o que fazer. Quantas vezes eu não acordava 6h30, 7 horas da manhã para enviar as declarações, porque eu dependia do programa. E se tinha muita gente usando o programa, usando o site, não funcionava. Então eu levantava, pensei, todo mundo abre o escritório às 8, né? A maioria, 90%. Então quem que vai estar antes das 8 horas? Então muitas coisas eu transmiti 6h30, 7h30 da manhã. Mas enfim, chegou um momento que isso começou a passar do meu limite. E eu ficava pensando, gente, mas por que eu me meti nisso, né? Porque não tem nada a ver, nunca gostei, não tem ninguém de contador na família, o que eu me meti nisso? O que aconteceu? E daí a gente começa a entrar numa confusão, a gente começa a pensar assim, poxa, será que alguém me manipulou? Será que naquele contexto, o que estava acontecendo? Então, quer dizer, quando você esquece os teus porquês, você esquece de muita coisa, você esquece da tua história, você se sente que outra pessoa é culpada daquilo que você viveu. Enfim, tem várias coisas ali que quando você esquece o seu porquê, ou pior, quando você nunca deu o seu porquê,
quando você nunca se respondeu a respeito disso. Isso pode acontecer em todas as áreas da vida. Por que eu me casei com essa pessoa? Por que eu decidi ter filhos? Por que eu entrei nessa empresa? Por que eu saí da casa dos meus pais com tantos anos ou até hoje não saí ainda? Por quê? Qual é o motivo? E aí sempre tem um porquê depois. E a gente vai chegando na verdade. E a gente vai chegando na nossa verdade. Naquilo que realmente nos empodera. Porque está dentro de nós mesmos. E se esse último porquê for uma coisa muito ruim, é você que sabe, é você mesmo, você pode mudar. Então, que seja pessoal e que realmente te alimente. Às vezes, a gente começa a ir na academia. Porque eu estou sedentária, porque lá na academia pelo menos eu faço um pouco de exercício, eu saio de casa, eu vejo gente, não sei por quê. Aí, um dia, 2, 3, mas que saco. Não sei por que eu me meti nisso. Você sabe por que você se meteu nisso. Só que você não lembra. E talvez esse porquê primeiro precise ser renovado. Poxa, eu entrei na academia porque eu, sei lá, queria ver outras pessoas. Mas eu não aguento, é muito cheio. Então, ou eu mudo de academia, ou eu começo a fazer exercício em casa, ou eu faço outro tipo de exercício em outro lugar. Pode ser também. Então, a gente precisa melhorar, aprimorar esse porquê. E assim ele se renova. E assim ele nos motiva. E ele faz parte daquilo que nós somos de forma profunda. E essa história toda de se empoderar é nisso, gente. Quando a gente se concentra no nosso poder divino, então daí não vai vir alguém de fora e vai falar assim: eu sei por que você se matriculou na academia. Porque era perto da tua casa, porque tinha tal pessoa que você estava interessado. Você fala: não foi esse porquê, mas essa pessoa não me manipulou, porque a verdade dela, o porquê que ela me trouxe não é verdadeiro, porque um dia eu me disse o porquê. Um dia eu entrei nessa minha motivação, nessa minha verdade e eu mesma me dei o meu motivo. Ok, então ninguém te manipula. E assim faz parte. Gente, eu espero que vocês tenham esse vídeo. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.